Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Nós vamos continuar nossa lição, que semana passada nós trabalhamos, aqueles que já estão com a nova revista, é a lição 19, né? Estamos falando sobre dons, os dons que recebemos por meio do Pai. Amém? Eu sei que vocês já vêm estudando sobre os dons. O pastor Júlio já veio falando a respeito dos dons espirituais e também dos dons ministeriais, né? Os dons espirituais são aqueles que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala lá sobre eles. Os dons ministeriais, eles estão em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, e nós estamos falando aqui sobre esses dons, que são dons também, e que a expressão, né, que é utilizada se referindo a esses dons, a fonte, a origem deles é a graça de Deus. Então eles são dons um pouco mais gerais assim, até se confundem com ministérios, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje. O texto é Romanos capítulo 12, a partir do verso 6 até o verso 8. Nós vamos ler o texto, está na revista, Romanos capítulo 12, dos versos 6 ao verso 8. Amém? Esperar aí você encontrar. Quem tem a revista, já está na revista ali descrito o texto. Amém? Da nova revista é a página 94, tá? 94. É a lição 19. O título é Os Dons do Pai. Fica mais fácil aí para se encontrar. Então o texto base é Romanos 12, do 6 ao 8, que diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, serviço, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo; e o que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria. Tá? Nessa lição 19 nós vamos estudar alguns, a lição 20 da continuidade depois, provavelmente não vai dar tempo da gente falar sobre todos hoje. Amém? Na semana passada falamos sobre o primeiro dom mencionado aqui, tá? Que tem origem na graça de Deus, o dom de profecia. Lembrando que nós vamos ler o dom de profecia tanto lá em 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar a respeito dele como dom espiritual. Nós vamos encontrar o dom da profecia, ou do profeta, melhor dizendo, em Efésios capítulo 4, e ali é o dom ministerial. E aqui nós vamos encontrar o dom da profecia, que também é ministerial, tá? Ele também é um dom que é exercido como ministério. Nós já lemos aqui na semana passada, eu só vou relembrar com você o que é o dom de profecia. O dom de profecia, segundo o que está na revista, é a capacidade especial dada por Deus a alguns membros do corpo de Cristo para interpretar e proclamar a palavra de Deus com clareza. Profecia é uma habilidade que faz os seus portadores serem intérpretes da mente e da vontade do Senhor. É também a capacidade especial para receber e transmitir uma mensagem de Deus para o seu povo. O dom é exercido tanto no púlpito como fora dele. É bom lembrar
que pregação não é sinônimo de profecia. A pregação é apenas um meio de exercer o dom da profecia. Bom, só relembrando aqui para a gente fazer a distinção. Quando que o dom de profecia ele é compreendido como um dom espiritual? Quando ele tem origem na ação do Espírito Santo na igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar que o Espírito é o mesmo, mas que existem muitos dons. Mas é o mesmo Espírito que está agindo por detrás dos dons. Então ali a gente compreende que o ministério, os dons que estão relatados ali, eles são dons que têm origem na ação do Espírito de Deus para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. Por quê? Porque ali ele está falando que esses dons, eles se manifestam no meio da igreja, e a igreja é edificada, ela é, vamos dizer assim, presenteada por Deus, uma manifestação sobrenatural de Deus. E ali, no caso dali, 1 Coríntios capítulo 12, o dom de profecia é aquele dom do profeta que se levanta no meio do povo de Deus para entregar uma palavra que vem diretamente da parte do Senhor. Normalmente ali é uma palavra rema, ou seja, específica. Ela tem por finalidade o encorajamento, que é a exortação, né? Ela tem a finalidade de edificar e consolar. Ela tem que ter essas três características, porque são estas as evidências que a Bíblia dá para a profecia. No caso do dom espiritual, né, da profecia, nós podemos julgar a profecia. Aliás, nós devemos julgar a profecia, não o profeta, a profecia. Se ela se cumpre, vem da parte do Senhor. Se ela não se cumpre, não vem da parte do Senhor. Ela jamais pode contradizer o que a Bíblia diz, porque a regra de fé e prática é a Bíblia. Por que é a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, revelada e inspirada por Deus. Essa é a revelação e a direção de Deus. Não existe outra revelação e não existe outra inspiração. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se a profecia condiz com a palavra de Deus, ela está realmente tendo a mesma origem. Uma fonte não vai dar dois tipos de águas diferentes. Está entendendo? Agora, se ela destoa da palavra de Deus, então aí nós já temos um problema. Provavelmente é fruto de uma emoção, é fruto da carne, é fruto de um sentimento e tal. Isto é o dom de profecia espiritual. Como funciona essa profecia espiritual? Normalmente, ela é uma palavra rema, específica, que traz edificação, que traz uma resposta, né, para alguém, ou para uma igreja, ou para um povo, ou para alguma situação. Normalmente, esse tipo de profecia, ela é uma profecia que já está apontando para coisas que vão acontecer. Por isso que nós temos que julgar que se cumpriu ou não se cumpriu. Está entendendo? Essa é a profecia que vem no dom do profeta, o dom espiritual que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Já lá em Efésios capítulo 4, quando fala do profeta lá, está falando do profeta no mesmo sentido do que está em Romanos capítulo 12, que é o profeta que, na verdade, ele é aquele que prega a palavra de Deus, que é o caso desse que está aqui na revista. Você vai ver que é a capacidade especial dada por Deus a alguns membros do corpo para interpretar e proclamar a palavra de Deus. Não é para dar uma palavra rema, mas é a palavra de Deus. Isso é o ministério profético. Esse ministério profético, ele pode estar sendo exercido, vamos falar assim, através de um pregador? Sim. Todo pregador é profeta? Não. Não significa que alguém vai vir assumir o púlpito e pregar uma palavra e Deus vai usar, porque todo crente tem que pregar. Amém, irmãos? Todo crente tem que pregar palavras do Senhor Jesus.
grande comissão. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é para alguns, isso é para todos. É para a igreja. Então você foi chamado para pregar. O que você prega? Jesus, o evangelho, as boas novas, a nova vida em Cristo. É isso que você prega. Todos nós temos que pregar isso. Certo? Amém? Isso pode ser pregado no púlpito? Sim. Isso pode ser pregado fora do púlpito? Sim. Né? Então todo pregador prega a palavra de Deus, deve pregar a palavra de Deus. Agora, todo ele é chamado para isso? Não. Existe um chamado de Deus, e esse chamado é conferido conforme a graça, é o que Romanos capítulo 12 nos fala, que Paulo está falando aqui. Temos diferentes dons segundo a graça, né? Ou seja, segundo a dádiva, o dom que Deus distribuiu, né, ao seu povo. E aí ele diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, vai exercer a profecia segundo tem a convicção de fé, né, de que Deus está falando ou Deus está mandando pregar em cima daquela palavra, em cima daquela pregação. Então esta profecia de Romanos capítulo 12 é a profecia de quem prega a maior profecia de todas, que é a palavra de Deus. Então, por exemplo, no caso, né, se você vem no culto e você ouve a pregação da palavra, a pregação, não é uma aula, a pregação da palavra, que tem diferença, a gente já vai falar disso. Você ouve a pregação da palavra, e aí você entende, olha, Deus está falando comigo, através dessa pregação, através dessa palavra. Deus está falando comigo, mas falando mesmo, um negócio, né, é forte, vamos dizer assim, né, como alguns dizem por aí, né, é forte, pastor, né? Então, é o exercício do dom do profeta, chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, né? Ela, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, que são os dons ministeriais, e lá está falando desse tipo de profeta aqui, né? Ela vai servir para o aperfeiçoamento da igreja, porque à medida em que você prega a palavra, você consegue, né? Se você ouve a pregação da palavra a partir de alguém que tem o dom da profecia, né? Esse alguém, ele vai conseguir trazer para você o entendimento, né, da mensagem de Deus para você. Não é só da doutrina, a doutrina é o ensino, é o que nós cremos, e aí vai para o mestre. Mas a mensagem de Deus, o que Deus está falando, o que Deus está orientando para que você, né, viva na sua vida, né? Então essa é a realidade do dom de profecia. Alguém tem alguma pergunta? Ou eu posso ir para o próximo? Está tranquilo aí? Bom, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, mas está tranquilo, vamos lá, amém? Vamos para o dom do serviço, é o segundo dom mencionado em Romanos capítulo 12, a partir do verso 6, e ele diz ali, né, se ministério, entre parênteses serviço, dediquemo-nos ao ministério, né, serviço. Eu vou ler aqui o que diz a revista, e a gente já começa a falar sobre ele. Vamos lá. O dom de serviço, também chamado de dom de ministério, é a capacidade dada por Deus a determinados membros para identificar as necessidades da igreja e de seus membros para supri-las. A palavra ministério vem do grego diaconia, que também pode ser traduzida como serviço. Literalmente significa um serviço para um senhor ou convidado. Essa palavra se aplica ao contexto da mesa ou à hospitalidade. Já vamos ler aqui. Podemos deduzir que serviço é a tarefa de todo cristão, porque todos são ministros de Deus, mas há algumas pessoas que são agraciadas por Deus com um dom especial de servir a igreja e seus membros com maior afinco e prazer. Essas pessoas evidenciam grande alegria em poder servir de alguma forma.
Bom, o dom do serviço, né, ele é bem comum ser chamado de ministério. Se você percebeu, olha só como é que a gente tem que estar bem atento aqui para falar sobre esses assuntos. Se você percebeu, quando eu estava falando do profeta, né, eu estava falando do ministério do profeta. Em alguns momentos eu falei o ministério do profeta. Por quê? Porque todo aquele que está servindo a Deus, ele está ministrando. Amém, irmãos? Ele está ministrando. Todos nós somos ministros de Deus, tá? Agora em áreas diferentes. Cada um vai servir, né, em lugares diferentes, mas nós somos ministros do Senhor, somos servos do Senhor, né? E aqui ele está falando especificamente do serviço, né, de alguém que vai trabalhar ou vai fazer alguma coisa para suprir alguma necessidade da igreja. E aí ele usa a expressão diaconia, que aparece primeiro lá em Atos capítulo 6, quando na igreja primitiva, né, os irmãos perceberam que as viúvas estavam ficando sem os alimentos, na hora da distribuição dos alimentos, porque você deve lembrar que na igreja primitiva eles tinham tudo em comum. Ninguém pensava que as coisas suas eram propriamente só suas, né? Mas tinham tudo em comum. Era natural eles compartilharem o alimento, compartilharem as coisas, né? Suprirem as necessidades uns dos outros, até porque eles tinham aquele pensamento de que Jesus vai voltar daqui a pouquinho. Não tem por que a gente, né, enriquecer e criar patrimônio e construir, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Era assim que eles pensavam. Era muito eminente, né, o pensamento deles a respeito da vinda de Jesus. Então, eles tinham muitas coisas em comum. Nessa hora se distribuíam essas coisas. Mas aí, lá em Atos capítulo 6, diz que as viúvas, lembrando que as mulheres naquela época, principalmente as viúvas, né, as que não tinham filhos, elas não tinham quem, né, fosse reivindicar os seus direitos, e infelizmente isso aconteceu também dentro da igreja, né? O que acontece? Elas eram deixadas de lado, em segundo plano, só que nem sempre elas eram atendidas nas suas necessidades, porque os outros iam e eram supridos primeiro. Então o que os apóstolos fizeram? Olha, não podemos deixar desse jeito, vamos organizar isso aqui, essa bagunça. Então vamos separar homens, né, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, né, de bom testemunho, né, vamos pegar eles, e eles vão servir as mesas, vão cuidar das necessidades dos irmãos, vão cuidar da distribuição, enquanto nós, e aí o texto fala lá, se referindo aos apóstolos, né, vamos nos preocupar com a oração e o estudo da pregação da palavra. Está vendo como não podia fazer? Não podia não é que não podia. Não era o ideal, eles entenderam que não era o ideal eles fazerem as duas coisas, eles tinham que ter alguém que fizesse aquilo que era tão importante, tão espiritual, quanto o que eles estavam fazendo, né? Mas eles não poderiam deixar de fazer o que estavam fazendo para fazer aquilo. Olha só, né? Isso aqui é importante para a gente pensar, irmãos, porque igreja, ela tem que ter esse entendimento, né? Eu não posso, por exemplo, estar aqui pregando e pensando, né, de repente, naquele irmão que de repente precisa de uma cesta básica, e de repente eu vou esquecer dele. Entendeu? É mente dividida, não funciona, né? Então a gente precisa, né, dessas pessoas, precisa que Deus levante essas pessoas, e graças a Deus tem levantado. Então o que acontece? Eles estão então separando esses homens para a diaconia, o serviço, o servir aos outros, né? E aqui eles trabalham com o serviço, né? A expressão correta é um serviço para um senhor ou convidado. Então, servindo para um senhor, né, ou para alguém que está sendo recebido na casa do Senhor, porque era assim que os servos trabalhavam, tá?
Quando chegava alguém na casa e era bem recebido, é só você olhar na época lá dos patriarcas, você vai ver isso claramente, né? Que quando se recebia alguém, né, se tratava muito bem. Você vai ver lá na Bíblia, volta lá no Antigo Testamento, vai ver, não é um exemplo, são vários. E aí o que acontece? Eram bem recebidos, né, pelo senhor da casa, mas vinham os servos e serviam. Vinham os servos e lavavam os pés, porque vinham com os pés empoeirados da viagem, aquela coisa toda, a hospitalidade. Então eram esses serviços que aconteciam. E trazendo isso para dentro da igreja, o pensamento é mais ou menos esse também, né? Para o Senhor da igreja e para aqueles que Ele convidou. Quem são os convidados? Aqueles que vêm ao Senhor, aqueles que vão conhecer o Senhor. Amém? É? Por isso que é tão importante quanto o ministério da pregação da palavra. Está vendo? São coisas diferentes, mas é tão importante quanto. E aí o que acontece? Nessa dinâmica, né, o Senhor abençoa. Vamos ver então esses textos. Vamos lá para Lucas capítulo 10, verso 40. Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 40. Quem achar aí, pode ler para nós. Marta estava de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Então, está vendo? Esse é o serviço da Marta. A gente condena a Marta, mas o que a Marta está fazendo não está errado, irmãos. O problema não é o que a Marta está fazendo. Aí que está, a gente tem uma certa dificuldade às vezes, porque a gente vai de um extremo para o outro e não interpreta o texto. Não é o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que a Marta está errada no que ela está fazendo. O que Jesus vai dizer para Marta é o seguinte, olha só. Jesus responde para ela: Marta, Marta, você anda inquieta, olha só, e se preocupa com muitas coisas. Jesus está reprovando o que ela está fazendo? Não, Ele está falando o seguinte: ó, tu está ansiosa, está inquieta, não para quieta, não se concentra, está envolvida com tanta coisa. E aí ele vai falar sobre Maria, e ele diz assim, olha só, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Apenas uma é necessária, ou seja, uma é o que é fundamental, o resto pode esperar. É isso que Jesus está falando. Só que a gente pega e leva para o outro lado, dizendo, não, a Marta está servindo, é errado servir, né? Tem gente que só sabe servir e tal, realmente, mas o problema não está no serviço, o problema está na ordem de prioridades, a ordem de prioridades, porque se nós nos acostumamos só a servir, é como se a gente só, olha só, presta atenção para ver se você entende o meu raciocínio aqui, tá? A Bíblia não diz, Jesus não falou, né, que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer assim, em teu nome eu expulsei demônios. Não tem essa passagem? Em teu nome eu preguei, eu evangelizei, em teu nome eu fui o Billy Graham da minha cidade. Não é ou não é? Tá, e o que Jesus responde? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso está relacionado àqueles que têm o dom do evangelista, lá de Efésios capítulo 4, o dom da pregação da palavra, o dom do pastor, da gente que está aqui na frente, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que a gente esteja ganhando o mundo inteiro e perdendo a nossa alma. O contrário também é verdadeiro. Aquele que serve, e só serve,
ele não pense que vai chegar lá naquele dia e vai dizer: Senhor, mas em teu nome eu servi as mesas, em teu nome eu arrumei as coisas, em teu nome eu recebi os convidados, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que não conhece? Não conhece porque a lição está aqui, ó, na Marta. Uma coisa era necessária, era fundamental, e foi tão logo esta que ela estava negligenciando. Ela se preocupou em servir, em fazer tudo, mas negligenciou naquilo que Jesus disse que era uma coisa necessária. Está vendo como o problema não é o serviço, mas o problema é a ordem de prioridade? Não é? Pode falar. Pastor, eu não sei se cabe observar nesse texto, mas o Senhor, Ele sempre nos pede para servir com alegria e amor. Sim. Aqui, Marta, quando está inquieta, demonstra que ela está insatisfeita, que ela está desgostosa com a situação. Ela está irritada porque a irmã está sentada enquanto ela está trabalhando. Então, às vezes, o fato da gente estar servindo só por obrigação, porque tem que fazer e está ali... isso também não agrada o Senhor, né? Não agrada a Deus. É porque anulou a prioridade. Está entendendo? Porque se você tem comunhão com Deus, se a primeira coisa, a prioridade é o teu relacionamento com Deus, né? Naturalmente você vai frutificar através dos dons, através da tua vida, com alegria, com prazer. Vai fluir, irmãos, flui. Agora, se é negligenciada a parte mais importante, acontece isso, né? A inquietação, a insatisfação, não é com alegria. É que nem ofertar. A gente não ouve da palavra do Senhor que a gente tem que trazer os dízimos, né? Trazer as ofertas, e a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Isso significa que quando eu estou vindo aqui na frente trazer a minha oferta, Deus sabe se eu estou sendo alguém que está dando com alegria ou por obrigação. O Espírito sonda. Quem levantou a mão? Quando a irmã falou ali também a questão da Marta, ela achou no direito de até mesmo de chamar a atenção de Cristo, dizendo assim: pô, eu estou fazendo, e Maria se sentou. Só que aí Cristo já responde com, né, a questão de Marta, já responde para ela: não, ela escolheu a boa parte. Exatamente. Então eu vejo que hoje, muitas vezes, a gente se torna tão só servo, só servir, e muitas vezes se acha no direito de, pô. Exatamente. Na verdade, aí, irmãos, é uma característica da insatisfação. Entendeu? Porque aí eu começo a olhar para os outros. Eu quero que os outros façam o que eu estou fazendo, ou como eu estou fazendo. Mas isso acontece em função, eu vou repetir, porque o foco está errado. Pulou a primeira parte, pode falar, irmã Paula. Vai levar o microfone lá. Pastor, eu entendo assim, que a pessoa tem que servir, né? Mas ele precisa também ter vida espiritual. Exatamente, perfeito. É isso aí. Precisa ser filho de Deus, se comportar como filho de Deus. Precisa ser discípulo de Jesus. Porque, irmãos, vamos voltar lá para Atos capítulo 6, tá? Porque você vai ver lá, olha só, tem algumas expressões na Bíblia que a gente pula por cima, mas a gente, né, é bom a gente observar, tem que observar. Vamos lá, Atos capítulo 6. Por que eu estou pegando esse texto? É dos diáconos, não é especificamente ao ministério do diaconato que eu estou falando isso aqui porque a mesma palavra diaconia que Paulo usa lá em Romanos capítulo 12 é a mesma palavra empregada aqui, tá? Em Atos capítulo 6, tá? É lógico que lá Paulo não está falando das viúvas de Jerusalém, o contexto já é outro, é uma outra igreja, é um outro lugar, mas você vai observar, né, que o nível, né, desse ministério, a essência dele é a mesma, não importa o lugar, tá? Então vamos lá, capítulo 6 de Atos.
naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham fala com categoria. Escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos e eles elegeram. E aí vai falar a lista de quem eles elegeu. Mas observe aqui algumas coisas que a gente às vezes passa por cima e esquece. A primeira coisa olha só, a primeira coisa que a gente tem que observar, verso 1, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração, certo? Aí no versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade de quem? De quem, irmãos? Dos discípulos. Antes de ser o dom edificado, né, e identificado, antes de escolherem as pessoas, tinha que ser discípulo. Eu não posso ser pastor se eu não for discípulo, irmão. E esse é o grande problema. Escute o que eu vou falar. Agora eu vou falar contra a minha classe. Esse é o grande problema de nós termos pastores que ficam pelo caminho, não concluem o seu ministério e muitas vezes se frustram na caminhada, muitas vezes não vão para frente, muitas vezes se perdem, porque não são discípulo. Não se prestam para sentar no banco e ouvir o ensino, a pregação da palavra, não se prestam para se submeter, não se prestam para ouvir, não se prestam para receber uma admoestação. E eu posso falar, porque o que eu apanhei do pastor Elias, meu amigo, tinha gente que achava na igreja que eu era protegido dele. Ah, se fosse. Sabe o pastor Vanderlei? Quem conheceu o pastor Vanderlei aqui? Ele era um amor em pessoa. Vira pastor para te ver. O tratamento é totalmente diferente. Uma coisa é a ovelha, com o pastor a conversa era outra. Porque, irmãos, se espera mais. Então, não adianta, eu estou falando isso do ministério pastoral, mas eu posso falar isso de qualquer outro ministério. Tem que ser discípulo. Quem é discípulo é seguidor de Jesus, é aluno do mestre, é estudioso da palavra, quer saber qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus, se submete àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo. E quando até mesmo não entende, vai orar, vai buscar Deus até que caia, né, o entendimento. A gente tem que ter esse entendimento. Então o servo, ele tem que ser discípulo. Assim como o profeta tem que ser discípulo. Todos têm que ser discípulo. Né? E esse é o grande problema. Que muitos acham que o ministério, usando o exemplo do ministério pastoral, como eu falei para você, que vai vir para o ministério pastoral. Irmão, eu uma vez, não vou falar o nome, porque não cabe de jeito nenhum, mas só para que você tenha um exemplo. Uma vez eu ouvi um membro de uma igreja em um lugar do mundo que questionou um pastor. Ele disse assim: pastor, tá coisa, agora anda assim, mudou, né, porque é pastor, porque não sei o quê, pá. E o pastor virou para esse membro e deu a infeliz resposta de dizer: mas eu estudei para isso. Eu estudei para isso. Então eu vou dizer uma coisa para você: se você acha que você é merecedor de estar onde você está porque você estudou para isso, eu vou dizer para você, o teu seminário foi inútil. Você perdeu tempo, 4 anos da tua vida jogado na lata do lixo, porque seminário não serve para isso.
para jogar na cara das pessoas. Eu conheci e conheço muita gente boa que não fez seminário, e é homem e mulher de Deus, e pregam a palavra sem erro teológico. Nós conhecemos um pastor lá em Santa Catarina, que na verdade não é de lá, ele é de São Paulo, o pastor, o cego, é Jorge, né? Jorge. É um homem que provavelmente ele já se converteu cego. Não? Sim, se converteu cego, sim. Ele se converteu cego, ele não fez seminário. Seminário que nem a gente faz, não. Mas eu já ouvi pregar, e assim, irmão, ele não falou um ponto fora da vírgula. É até engraçado ele pregar, porque ele vai na igreja, ele bota a Bíblia em cima do púlpito para pregar. Ele é cego. Aí você chega do lado do púlpito e a Bíblia está de cabeça para baixo. E ele fala o texto bíblico de cabeça, como se estivesse lendo. E a Bíblia de cabeça para baixo. Como é que pode? Deus, chamado é discípulo. É discípulo. Eis a diferença, a grande diferença. É por isso que a gente vive essa crise do P. Nem vou falar dos outros P's, porque a gente costuma falar que existem a crise dos 3 P's de profissão nos nossos dias, né? Que eles são vistos de uma maneira pela sociedade assim e julgados de uma maneira muito triste, infelizmente, que é os políticos, os policiais e os pastores, né? Me perdoa aí quem é policial, mas é assim, a sociedade hoje, infelizmente, você sabe, fala mal da polícia. Do político, tem político bom, deve ter. Eu quero crer, em nome de Jesus. Estamos orando para ter, precisamos que tenha, mas é político, infelizmente é político, né? Mas o que eu quero dizer para você hoje é exatamente isso. A gente não pode pensar em ser algo para Deus sem antes ser discípulo. Não tem como, irmãos. Não dá. Amém? 1 Coríntios capítulo 16, verso 15. 1 Coríntios capítulo 16, verso 15. Amém? Olha só, aqui está falando o exemplo de pessoas que se consagraram, olha só, são as primícias da Caia, e eles se consagraram ao serviço dos santos, ao serviço dos santos, eles se dedicaram aos serviços, à diaconia, né? Ao servir os irmãos. Podemos deduzir que o serviço é a tarefa de todo cristão, porque todos são ministros de Deus, mas há algumas pessoas que são agraciadas por Deus com o dom especial de servir a igreja e seus membros com maior afinco e prazer. Essas pessoas evidenciam grande alegria em poder servir de alguma forma. Não podemos confundir o dom de serviço com o dom de socorro. O dom de socorro é desenvolvido em relação a outras pessoas, enquanto o dom de serviço tem por objetivo atender às necessidades da igreja como corpo de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? Tá? A Bíblia vai falar sobre o dom de socorro. Numa próxima aula, porque hoje não vai dar tempo, nós chega lá. Provavelmente vai ser o pastor Júlio que vai falar. Mas, qual a diferença? Ambos servem as pessoas. Só que o socorro, ele é uma espécie de dom, né, um ministério para fora, de modo geral, né? É aquele ministério de, por exemplo, um crente que ele vai lá e sabe que tem alguém sofrendo, ele vai lá ajudar, não importa se não é crente, né? Ele vai lá e faz, né? Ele vai lá e ajuda e tal. O ministério do serviço não é a mesma coisa que o do socorro. Do serviço é servir a igreja, é servir os santos,
é servir no corpo, é servir aqui, é servir dentro do nosso contexto de igreja, né? Então ele vai falar aqui alguns exemplos mais para baixo, deixa eu ver se vai dar para chegar. Vamos ver. Não, então ele diz assim: tem por objetivo servir a igreja como corpo de Cristo. Os primeiros diáconos foram escolhidos exatamente para cumprir esse papel. A missão deles era de servir as mesas, cuidando para atender às necessidades dos membros da igreja, em especial as viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento diário. Esse dom é geralmente o mais abundante na igreja. Ele não exige nenhuma qualificação especial para exercê-lo, apenas a vontade de servir. Agora, eu não vou fazer, mas se eu pudesse, eu faria uma pergunta aqui. Se quando você faz aí os líderes, o pessoal aí, de repente, faz um mutirão, um negócio assim, diz: olha, precisamos de voluntários para nos ajudar aqui, nós vamos carregar todas essas cadeiras lá para o meio da rua, e depois tem que trazer todas elas de novo aqui para dentro. Será que vão ser sempre os mesmos que vão carregar? Mas pela Bíblia, esse é o ministério mais abundante que tem, porque todo crente ele é servo. Então alguma coisa está errada, né? É ou não é? É o ministério mais abundante, irmãos. É? Tem certeza, pastor? É o mais abundante. É lógico, vai ter alguns que são chamados para servir especificamente numa área, o que não impede de servir em outras. Não impede, né? Por exemplo, eu sou pastor. Quem limpou a igreja de Florianópolis por muito tempo fui eu. E não caiu nenhum dedo, ó. Está todos aqui. A igreja precisava, não tinha. Quem vai fazer? Eu já estou lá no gabinete mesmo. Eu já estou ali. Vou juntar a fome com a vontade de comer. Não me impediu, embora eu sou pastor. Você vê biblicamente que os apóstolos separaram gente para fazer. Quando a gente conseguiu gente para fazer, aí eu fui cuidar só do que Deus me chamou para fazer. Mas enquanto não tinha, o que a gente faz? Faz. Não, vou esperar um anjo descer aqui do céu com um rodo e um pano, né? Porque Deus não me chamou para isso. Tem um livro que eu aconselho a ler. Ele é para músico, mas o crente deveria ler também. É um livro do Marcos Witt, chamado O que Fazemos com os Nossos Músicos. Nesse livro, ele tem um capítulo que ele conta a história dele. E lá ele vai contar quando ele foi fazer o seminário. Ele fez seminário para ministro de louvor. É um seminário de teologia e música ao mesmo tempo. Aí ele se formou. E como era a realidade, porque ele morava nessa época nos Estados Unidos, ele se candidatou para trabalhar em uma igreja. E tinha uma igreja precisando de alguém, que lá a igreja paga alguém para isso, é normal nos Estados Unidos, e aí contrataram ele. Aí o pastor chegou para ele e disse assim: Marcos, olha só, então aqui está o piano, aqui está, né, onde você vai trabalhar, vai fazer e tal, o teu horário é esse. Só vou te pedir uma coisa. Nós estamos com um problema porque a pessoa que limpava o templo saiu e nós estamos procurando outra. Tem como até a gente conseguir encontrar essa outra pessoa, você limpar para nós? E ele disse que no primeiro dia ele achou: claro, lógico. Já estou trabalhando, já ganhei um emprego, né? Já estou aqui ganhando, que maravilha, servir a Deus e tal, o que me custa? Vou fazer. Só que aí passou uma semana, passou 2. E um dia ele estava lá limpando o banheiro, lá, assim. Porque banheiro de igreja, eu deveria pedir para vocês darem uma salva de palmas para a irmã Marta, meu amigo. Porque eu já limpei
banheiro de igreja. Eu já limpei banheiro de igreja. Tem dia que tu chega lá, meu amigo, alguém estava enfermo lá dentro. E não deu tempo de orarem por ele, para ele ser curado antes. Misericórdia. Aí, olha só, ele conta que ele estava lá limpando e ele foi orar. E ele orou assim: Senhor, tu não me chamaste para isso. Eu deveria estar lá sentado no piano, compondo hinos para ti. E eu estou aqui, limpando esse banheiro. Não foi para isso que tu me chamou. E ele diz que naquela mesma hora o Espírito Santo falou para ele: Marcos, se você não serve para limpar um banheiro para mim, você não serve para nada. E ele disse que se ajoelhou ali, pediu perdão a Deus. E vocês conhecem o testemunho desse homem. E a gente acha que eles nascem grandes, não é? Mas é quando Deus trata, Deus quebra. E essa é a verdade, não nos impede de fazer. Esse dom geralmente é o mais abundante na igreja. Ele não exige nenhuma qualificação especial para exercê-lo, apenas a vontade de servir. As pessoas que têm esse dom fazem tarefas as mais simples da igreja, com grande alegria. Olha só, fazem com alegria. Quais as características de quem possui esse dom? Tem o prazer em fazer alguma coisa para o benefício da igreja e dos seus membros. Olha só, visando o seu crescimento, edificação e funcionamento. Serve com prazer, não há interesse financeiro ou desejo de reconhecimento. Uma vez, eu não vou falar onde eu era pastor, porque vai dar problema. Uma vez, irmão, fizeram um mutirão para pintar a igreja. E aí, apareceu o irmãozinho lá para ajudar no mutirão. E não estava só ele, tinha vários irmãos lá trabalhando. E aí pararam, né? A igreja ainda serviu um lanche para eles, porque eles estavam trabalhando ali, aquela coisa maravilhosa, tudo. E no final, esse irmãozinho procurou o pastor e disse assim: pastor, eu ajudei e tal, então é tanto o meu serviço. Será que esse tem o dom? Só que seja de picareta. Olha só, coloca as necessidades da igreja em primeiro lugar, não se importando de deixar o descanso para atendê-las. Tem uma responsabilidade extremada com aquilo que lhe é solicitado, nunca deixando de fazer ou transferindo para os outros. Sente-se valorizado rapidamente, está pronto, e se prontifica quando é chamado para fazer algo em benefício da igreja. Tem disposição para fazer o que foi solicitado, fazendo com alegria até mesmo as tarefas que para muitos seriam penosas e desagradáveis, como limpezas, consertos, transporte de pessoas, ajuda na cozinha, reformas, portarias, vigilâncias, cuidado com os idosos, organização do templo, apoio a eventos, disposição para servir nos pequenos grupos e etc. E não tem coisa para fazer na igreja, né? Quem tem esse dom vê a necessidade e enxerga a solução e se mobiliza para mudar a situação. É um dom que se desenvolve em todo tipo de pessoa, independente do nível cultural, intelectual ou financeiro. Se você reconhece as características acima em você mesmo, é provável que você tenha o dom do serviço. Que maravilha. Graças a Deus. Falta 2 minutos. Eu terminei do serviço. Vou deixar o da exortação para o pastor Júlio de ensino. Que eu acho que semana que vem ele já está por aí. Eu acho, não tenho certeza. Mas observe como é importante a gente falar sobre isso, irmãos. Nós falamos aqui, a gente brinca, a gente é irônico, mas é uma realidade. É uma realidade. Se você... Eu não sou militar,
Mas se você for num quartel, vai lá ver se não tem um pessoal que trabalha com serviço. Vai lá ver se fica alguma coisa sem fazer. Não fica. Ah, pastor, mas lá eles são obrigados, é a função, é a responsabilidade, se não fizer vai ser isso, vai ser aquilo. Tá, então tá. E aqui é o quê? É obrigação? Não, é privilégio. E aqui é o quê? É responsabilidade? É dom, é dádiva, é bênção. Poder fazer alguma coisa para Deus sempre vai ser uma bênção. Não importa o que for, vai ser sempre uma bênção. Até aquilo que a gente faz e a gente acha que está fazendo e não vai ser bom, né? Aparentemente, humanamente falando, vai ser ruim, não é legal, né? Mas é bênção. Desde que a gente é discípulo, tudo é uma bênção. Amém, amados? Eu vou parar por aqui, porque o próximo seria o dom de ensino, né? Eu acho que já deu tempo, pelo menos aqui no meu reloginho. Então eu quero aproveitar esse momento para nós orarmos. Vamos orar por isso. Vamos orar para que Deus levante pessoas no meio da igreja que tenham o dom do serviço, né? Aliás, Deus já deve ter levantado mais do que os que a gente sabe, porque tem alguns que a gente sabe, não precisa muito, né? Vou usar um exemplo aqui para vocês. Nós tivemos a reforma o ano passado aqui na igreja. Quantos irmãos vieram? Se doaram, trabalharam, vieram pintar, lixar, limpar, fazer a faxina aqui na sexta-feira, porque sexta-feira era o dia que tinha que organizar para o final de semana. E toda semana, aquele trabalho, tudo aquilo. Irmãos, pergunta para as esposas se elas gostaram deles ficarem quase 3 meses na igreja. Né? Pergunta para elas. Pergunta para os filhos. Né? Mas mesmo assim estavam aí servindo, com alegria. Isso é uma bênção. Graças a Deus que nós temos gente assim aqui no nosso meio, irmãos assim. Mas a minha oração é que Deus multiplique, porque cada um de nós tem um tempo. Nosso tempo vai passar. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser o meu filho, ou o filho de vocês, que vai estar aqui, nesse púlpito, ensinando, dando aula. O tempo vai passar. Mas a gente tem que orar ao Senhor, para que não faltem trabalhadores, servos, no meio da igreja. Amém? Amém? Ah, graças a Deus, diminuiu um pouquinho, mas depois voltou. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esta noite. E eu peço que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida, para que você entenda qual é o seu dom, seja ele do profeta, seja ele do servo, do ministro, ou dos outros dons que vão ser falados aqui nos próximos dias. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Obrigado. Obrigado por nós estarmos aqui na tua presença, na tua casa. Somos gratos ao Senhor pelo teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos conduz, ó Deus amado, para que a gente possa, ó Deus amado, desenvolver o dom, o ministério que pela graça o Senhor tem confiado a cada um dos teus filhos. No nosso meio, com certeza há uma variedade de dons, ó Deus, e nós, alguns já sabem, outros estão descobrindo, Senhor, estão orando, estão perguntando, e a minha oração é que o teu Espírito conceda a graça e o entendimento, Deus amado, para que esses dons possam se tornar, ó Deus amado, palpáveis. Deus, que os teus filhos descubram para fazerem com alegria, com zelo, ó Deus amado, com amor, com maestria na tua presença, porque tudo, Senhor, glorifica o teu nome. Obrigado, Pai, por esta escola bíblica. Oramos também por aqueles que vão deixar a sua oferta aqui no teu altar, que o Senhor os abençoe, derrame sobre eles toda sorte de bênçãos para a glória do teu nome.
leva-nos debaixo das tuas mãos, nos dá, Senhor, uma noite de descanso abençoada, um restante de semana abençoado, para que nós possamos continuar, Deus amado, desfrutando da plena comunhão contigo e com os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.